O tema da live de hoje. Decisão. É fácil para você decidir? Eu gosto das decisões viscerais. Você sabe o que é isso? É aquela que te dá um frio na barriga. Aquela coisa assim que você sente no coração. É meu caminho. Tem uma colega minha aqui, maravilhosa, do meu Clube do Livro. E se você não faz parte do nosso Clube do Livro, se você quiser participar, me manda um oi e vamos conversar sobre isso. Ele acontece aos domingos, às 8 horas do Mato Grosso do Sul ou 9 horas de Brasília, tá? A Jussara, que está aqui na aula comigo, na live aqui comigo, aula, sabe, quando eu sinto algo que é pra mim, eu só ponho o pé e Deus põe o chão. É assim que funciona aqui. Eu disse em dezembro, quando a nossa professora de Renascimento disse que daria uma vivência, não, como é que falam? Vivência. Em São Paulo, de Renascimento, eu falei que eu não sentia que eu iria. E não fui. Eu tinha outros planos e não fui. Quando terminou essa live, essa vivência dela, ela lançou a próxima, que é na Bahia, que é onde a Jussara mora. E eu disse, Silvia, me põe no grupo, eu vou e coloca a Lorena, que é minha melhor amiga de infância, tá? E acreditem, estou indo eu, a Lorena e a mãe da Lorena. Então, quando eu sinto que aquilo faz parte do meu caminho, imersão, obrigada, Jussara. Quando eu sinto que faz parte do meu caminho, é uma coisa assim, tipo, é maior do que eu. É um sentir e uma decisão junto, assim, pá, pum. E as coisas fluem, tá? Até sobre o poder da decisão e a decisão sobre... Nós vamos fazer uma live semana que vem, eu, Ana Papola, e nós vamos falar de uma outra decisão que eu fiz e que a Ana Papola também fez e que fez todo sentido para a vida dela e também faz parte da minha vida, tá? Lá em 2012... Não, quando eu era criança... Vamos voltar lá no passado, né? Quando eu era criança, eu amava plantas. E meu avô me ensinou a entender o ciclo das plantas. Peraí, deixa eu fechar a porta aqui. Pro gatinho ficar do lado de lá. E aí meu avô... Cidinha também entende do que eu vou falar agora aqui. E aí meu avô me chamava para ver o ciclo natural das plantas, dos animais. Então na época de plantar, de plantio, era aquele preparo da terra que ele fazia. Daí a minha avó abria a cova. Então ele preparava a terra com adubo e tudo. Depois a minha avó ia lá, abria e a gente semeava ou colocava rama de mandioca. E aí a minha mãozinha, o pé, ia ajudando a tampar aquilo ali. Daqui uns dias ele me chamava para ir lá ver o ciclo, que agora começou a nascer as folhinhas, depois vinha a fase da floração, depois que é a fase que vem as abelhas, depois vinha a fase da... O gatinho quer mesmo conversar. Depois vinha a fase do fruto. E então tudo isso ele me apresentava, me contava, minha avó também. A fase da lua. Olha, agora nós estamos em tal lua. Olha o formato da lua, Tatiana. Olha, aquela lá é a tal constelação, essa aqui é a tal constelação. Em qual lua nós devemos semear, em qual lua nós devemos colher para não brocar. Isso tudo era um conhecimento que é passado de geração a geração. Então, para mim, para eu poder decidir, além de eu sentir, eu tenho que conhecer. Como assim, né? Tem coisa que a gente já tem registrado no nosso corpo. E se está registrado no nosso corpo, a gente sente que é nosso, tá? Eu sinto, percebo e ponho o pé e a coisa flui. Assim. Se eu não reconheço no meu corpo, então eu preciso conhecer primeiro
para depois eu registrar isso no meu corpo e depois eu sentir se isso faz sentido pro meu caminho ou não. Bem-vinda, Kátia. Então, existe sempre esse caminho, tá? Para mim, sempre tem esse caminho. Ou eu já conheço e reconheço e eu sinto no meu corpo e eu ponho o pé e flui, ou eu preciso conhecer estudando, assistindo vídeos, lendo, conversando com pessoas, para isso fazer sentido para mim, e depois, quando vem uma decisão que tem a ver com aquele conteúdo, eu consigo sentir no meu corpo e decidir, tá? Eu vou ali resolver a questão do gatinho, enquanto isso vocês escrevem para mim aqui como é para vocês decidir, tá? Vocês sentem visceralmente no corpo ou não? Vem como insight? Você precisa que os outros validem o que você está sentindo? Como é pra você? Escreve aqui pra mim, eu já volto. Deixa eu resolver o gatinho aqui. Como é pra você? Quando é leve, ela vai. E se tem o desafio, você desiste? Exemplo, a live de hoje, né? Eu fiz ela semana passada. E teve coisas que eu falei que eu senti que ficou confuso. A energia aqui de casa caiu e eu tava com a internet só da Wi-Fi e eu perdi a live. Eu falei, ok, então na próxima vez eu vou fazer. Então eu não desisto, eu persisto quando eu sinto que é importante, entende? Hoje eu acordei resfriada e aí vem assim, primeira coisa que vem na cabeça: vou comunicar que não vou? Não, eu vou fazer. Porque eu sei que é importante pra mim e é importante pra quem vai participar também. Olha lá, a Ju coloca que é complicado pra ela. Desafios são oportunidades de aprendizagem. Sim. E às vezes, numa teoria que eu acompanho, às vezes é chamado de pré-queda. Tá te testando se você vai querer mesmo botar a sua cara e falar o que você sente, falar sobre o que é importante pra você, falar sobre o que pode favorecer a vida das pessoas. Então hoje acordei resfriada, fortaleci mais, fui pro sol e falei, não, eu vou fazer. Eu disse que ia fazer, vou fazer e tô aqui falando com vocês. Então é fácil pra você decidir, Vanessa? Conta aqui pra gente. Pra mim, a decisão ela é visceral. Se dá uma sensação de expansão, que é como a Ana aqui colocou, tipo, se dá uma leveza, nossa, é meu, né? Se dá um aperto no peito, é diferente do aperto no peito do que da expansão, né? Então a gente sente que aquilo é pra gente, né? Aí aqui tem uma decisão que eu já fui chamada de louca, porque eu era professora universitária na UFGD, e quando eu adoeci, eu afastei para tratamento, e quando eu voltei, quando era para eu voltar, me deram 6 meses para fazer nada. Eu disse isso, né, lá no INSS, e eu acabei escolhendo estudar nesse período de 6 meses, e eu fui estudar terapia floral, que é o que eu trabalho hoje. Veio as outras terapias, 2 delas são muito fortes para mim, que é a ciência do início da vida e renascimento sistêmico. As outras, elas fazem parte do meu jeito de falar, mas não é não foi, sabe? Não fluiu. E tá tudo bem. Dentro da ciência do início da vida, eu incluo aqui também a nova medicina germânica, tá? Eu fiz 5 formações de nova medicina germânica. Então, qualquer sintoma, pra mim, tem algo para ser investigado. Nada é por acaso, tudo tem um porquê. E eu adoro as investigações. Quem já passou por atendimento comigo sabe o quanto é importante para mim entender porquê. Porque quando a gente entende porquê, é possível você virar a página. Até lá, não vira. Você vai tratar paliativamente e não vai resolver, tá?
Então, quando eu voltei para a universidade, dia 13 de janeiro de 2013, eu já voltei falando para o meu esposo, eu combinei com o Marcelo, eu vou ficar na universidade até final de 2014. Então, eu já sentia que aquilo lá não fazia mais sentido para mim, tá? Fazia super sentido eu não participar mais da universidade. Mas nós tínhamos compromissos financeiros altos, porque nós tínhamos acabado de construir a nossa casa e eu sair da universidade não seria prudente. Então, combinamos que final de 2014. Mas, quando foi outubro de 2013 ainda, então eu trabalhei julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses, eu cheguei pro diretor da faculdade e falei para ele, olha, não vai dar mais, e pedi para colocar minha vaga à disposição, e eu fiquei até final de 2013. E em janeiro de 2014 eu fui trabalhar com terapia floral exclusivo, tá? Depois veio outras terapias, todas elas fazem parte da minha vida, mas nem todas eu uso para atendimento, que é diferente. E nem todas eu ensino. Tem muita gente boa em todas as áreas, mas esse combo que eu fiz, que é os florais, a ciência do início da vida e o renascimento, fazem um combo maravilhoso e que faz muito sentido para mim e para as pessoas que eu atendo. Então eu senti que era isso e eu decidi que eu deixaria os outros, entende? Então dentro dessa percepção, eu sinto, falo, não, realmente faz mais sentido isso aqui. E aí eu ponho o pé e Deus põe o chão, tá? Eu dou aula de florais, eu atendo com renascimento e atendo com florais. Todos eles, todas essas minhas 3 funções, está o mesmo conteúdo. Os 3 conteúdos estão contidos nessas minhas 3 áreas, tá? Então eu sinto, eu decido, eu ponho o pé e Deus põe o chão. E quando eu falei para vocês aqui da questão de ir para a Bahia para o evento, eu não tinha condições de pagar o evento e pagar a passagem. Eu ganhei a passagem. Entende? Que quando você decide algo e aquilo é importante para você e você sentiu que é para você, Deus põe o chão. De alguma maneira vai chegar para você. E tudo começa com a decisão. Se a gente não decide, Deus não sabe o que vai te ajudar, como Ele vai te ajudar. Talvez você tenha decidido ficar naquele mesmo lugar e Ele vai respeitar você. Mas se você decidir que você quer um movimento de cura para você, para sua família, um movimento de expansão para você ou para as pessoas que você atende, simplesmente decida. E quando você fizer essa decisão, isso vai te levar além. E as coisas vão fluir de uma maneira que você não vai acreditar, tá? Nesse nível. Em 2013 ainda, eu comecei a estudar florais. Foi início de 2013 eu comecei a estudar florais. Teve alguma parte da formação que eu não fiz em Campo Grande, porque já tinha acontecido. Eram 4 módulos de psicoterapia, de como fazer os atendimentos. E aí eu pesquisei e descobri que tinha em São Paulo. E eu fui. Eu comprei, me inscrevi, comprei a passagem, fui. Eu fui de avião, daqui da minha cidade o ano todo. O máximo de valor de passagem que eu paguei de ida e volta foi R$500. Isso foi em 2015. Foi muito barato. E o curso era 250. Então, todos os meses, entre o curso e o ir e vir, dava R$750. Mais a minha alimentação, outras coisas, dava R$1.000 mês. Tá? Quando eu cheguei lá, entende? Eu decidi, eu vou fazer. Tudo colabora para que dê certo o que você sentiu que você vai fazer. É simples para mim assim. E eu gostaria que todo mundo sentisse isso. Se você não sente isso, cola em mim, vamos junto. Começar a sentir, perceber os sinais que a vida traz para você.
Deus sinaliza a vida toda para você. A gente só precisa estar prestando atenção, perceber o que está acontecendo. Quando eu cheguei em São Paulo, a professora Mônica Servini me mandou mensagem. Tatiana, onde você já chegou? Sim, já cheguei. Eu chegava em Campinas, pegava um ônibus e ia até São Paulo. A minha amiga Renata Saladino me pegava lá no shopping Eldorado, eu acho. Não tenho certeza, mas eu acho que é Eldorado. Me pegava no shopping e me trazia para casa dela, que é pertinho do metrô da Consolação. Adivinhe, a professora Mônica perguntou para mim, Tatiana, como é para você? É longe? Eu falei, professora, eu preciso saber como chegar lá, né? Como é que eu vou chegar lá? Ela falou, olha, é no metrô metrô Mariana, Vila Mariana. Tá, como eu chego nesse metrô? Aí ela me perguntou, Tatiana, onde você está? Eu falei pra ela, eu estou na Alameda Santos, em tal número, eu não lembro mais o número, tá? Ela falou, não acredito, eu passo na frente. Gente, você sabe o tamanho de São Paulo? Você já deve ter ouvido falar, se você não conhece. São Paulo é gigantesco. Qual era a chance da professora Mônica Servini passar na frente e me levar todos os dias pro curso e me trazer de volta? Qual era a chance? Entende? Quando você sente que aquilo é seu, é pra você, põe o pé. Deus vai pôr o chão. E me pôs o chão com passagem aérea que cabia no meu bolso. Me pôs no chão. O custo do curso era R$250 o módulo. Me pôs uma amiga que morava na rua, que é a professora Mônica Servini, que ia pro curso todos os módulos. Passar e me levar. Você entende a importância de você sentir o seu caminho e deixar fluir? Eu vivo isso. E eu desejo para todas as pessoas do mundo voltarem a sentir o que é importante para elas. Tá, vou ver aqui que a Vanessa colocou. Quero sentir isso. Me passa um floral para sentir isso. Vanessa, você já sentiu. Te garanto que você já sentiu. Depois foram N's, mas assim, esse foi lá o começo da minha curso de terapia floral, né? Depois, quando a minha amiga Dilma me chamou, me ligou, eu lembro que eu tava na cozinha da minha casa, eu saí na varanda, assim, na outra casa que eu morava, e eu atendi, oi Dilma, fala. Ela falou, amiga, tá tendo um curso que eu tô trazendo para Campo Grande de nova medicina germânica, chamada bioalinhamento. O meu estômago ficou com borboletas, assim, sabe? Ficou feliz. O meu peito falou, é isso. Pus o pé e Deus pôs o chão. Eu não tinha dinheiro para fazer aquele curso, mas eu paguei ele certinho. O curso não era aqui, era na nossa capital. Eu motivei mais 2 amigas minhas. Então nós fomos em 3 daqui, uma vinha de Ponta Porã, passava aqui, me pegava, pegávamos a Luciana e o marido dela dirigia pra gente até Campo Grande e trazia a gente de volta. Então quando eu sinto que algo é importante pra mim, eu simplesmente ponho o pé. E aqui tem mais uma aqui que sabe disso, né? Quando eu preciso fazer algum teste de âncora, é com ela, com a Rosimeire Miranda, que eu faço. Eu sei fazer sozinha, mas eu fico com medo de eu sei lá, será que eu tô inventando, né? Aí quando nós vamos confirmar na âncora, era exatamente o que eu sentia. Às vezes ainda tenho dessas, sabe? E a Rose sabe disso. Então eu sinto tecido, ponho o pé e Deus põe o chão. E as minhas amigas confiam tanto no meu sentir, né, Rose? Que muitas vezes ela fala, também vou, né? No curso de renascimento foi assim. Então eu levei mais algumas amigas minhas comigo. E quem diria que essa decisão que eu tive lá em 2012 de sair da universidade ia ser tão importante que ia permitir
eu ter uma presença maior na vida do meu filho. Em 2012, quando eu falei, 2013, em 2012 eu decidi, né? Falei com o diretor e em 2013 eu comecei a não trabalhar mais. Não, calma. 2012 foi a doença, 2013 eu decidi e em 2014 eu não trabalhei mais na universidade. Então, quando isso aconteceu, quem diria que quando eu fosse mãe eu ia ter todo o tempo que eu tive para o meu filho, né? Então isso é maravilhoso. Minhas amigas sabem o quão é importante a minha família, o meu filho, o meu sentir. Eu vou ligar a luz aqui. Começou a ficar escuro. Vê se melhora a claridade. Daí, quando eu decidi que eu sairia da universidade, eu fui trabalhar com terapia floral. E eu já contei isso em outras lives pra vocês, mas eu saí de ganhando quase 7 mil reais pra ganhar 400 reais no primeiro mês. Eu tive que andar de bicicleta pra poder pagar o aluguel, senão eu não ia conseguir pagar a gasolina do carro. Mas eu sentia que se eu continuasse naquele lugar, eu adoeceria. Então, sabe aquela coisa de você sentir e decidir? Ah lá, ô Rose, bora caminhar juntas, iluminarmos juntas a nós mesmos e ao mundo. Ah, Rose, que afortunada sou por ter conhecido esse ser. Olha aí, a Vanessa já conhece a Rose. Olha isso, que maravilhoso. Fico muito feliz que vocês se conheçam, viu? Então, de professora da universidade, a decisão da carreira acadêmica, depois a minha decisão por uma caminhada. Bem-vinda, Antônia. Ah, não, parecida. Depois dessa minha caminhada para a vida terapêutica, que foi o meu caminho de cura. Então, Dr. Bá diz assim, que não existe doença, existe você fora do seu caminho. Então, se você está adoecendo, se você está vivenciando alguma coisa que está sendo muito desafiadora para você, é porque esse caminho talvez não seja seu. Não conhece a Rose? Conheci você. Ah, tá. Ah, entendi. Mas você tem que conhecer a Rose também. Tem que conhecer a Rose também. Então, vamos lá. Ser proprietário aqui já foi. Eu tô com uma... Hoje eu fiz uma linha de live no computador. Então, essa decisão de estar presente nos primeiros 7 anos do meu filho, mais presente, veio num curso de florais que eu fiz em dezembro de 2013 com a Maria Grillo, e ela falou da importância da mãe nos 3 primeiros anos de vida. Depois, na nova medicina germânica, eu descobri que são 7 primeiros anos. E então eu me preparei para isso. E foi tão interessante que com 6 meses as pessoas começaram a ter a expectativa de eu voltar a trabalhar, de eu voltar a atender. Veio a pandemia. Então eu pude ficar mais tempo ainda com o meu filho, porque para mim era muito valioso esse tempo. E assim, não foi um tempo valioso que eu senti que era. Foi um conhecimento que eu tive que me fez decidir ter esse tempo com o meu filho. Então eu, Tatiana, nesse curso da Maria Grillo, eu descobri que era importante trabalhar as questões emocionais minha e do meu esposo, uma concepção consciente, era importante renascimento sistêmico, era importante nós sabermos e convidarmos a criança para vir para o mundo. Eu descobri nesse curso também a importância desse período gestacional e que a maior escola que a nossa criança tem é na fase do útero, que o parto era extremamente importante, que a amamentação traria para o meu filho saúde
financeira, saúde física, emocional, relacional. Eu descobri também nesse curso que esses 3 primeiros anos de vida com meu filho fariam uma estruturação saudável para ele e para a vida dele. Então, eu sabendo toda essa informação, eu combinei comigo, não sei quando e onde, né, que seria assim. Lá nesse curso de 2013, eu senti que seria assim. E eu comecei a trabalhar para isso. E bem-vinda, Cirlei, também. Quando eu comecei a trabalhar com os florais e pude falar desse conhecimento e dessa importância desses primeiros anos de vida para dessa mãe com essa criança, ou dessa criança com essa mãe, foi tão valioso que eu não sei quantas pessoas eu consegui informar disso. Eu também não sei quantas pessoas conseguiram fazer isso. Mas eu sei de muitas pessoas que fizeram e me deram retorno. E uma delas, eu lembro... Eu vou chorar agora. Eu lembro do dia que eu atendi 4 pessoas. E no final desse 4º atendimento, eu conversei com Deus e falei para ele assim: essas 4 pessoas, nenhuma delas assumiam para elas a responsabilidade do que estava acontecendo com elas. Era a minha mãe que era o problema. Tô aqui imaginando, falando delas, tá? Era para elas, era o patrão, era o diretor, era a escola, sempre era o outro. Nunca o problema era elas. E aí, terminando esse atendimento, esses 4 atendimentos, eu abaixei a minha cabeça na minha mesa, botei as 2 mãos em cima da mesa e falei: Senhor Deus, se for para o Senhor continuar me mandando pessoas que não assumem responsabilidades e queiram ser vítimas sempre, eu não quero mais. Eu não quero mais. Chega. Eu vou arrumar outra coisa para fazer. Mas se o Senhor quer que eu continue trabalhando com florais, o Senhor começa a me mandar pessoas que queiram uma família melhor, que queiram ser mães melhores, que queiram ser pais melhores, que queiram ser pessoas melhores. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo aqui? Essas pessoas eu não sei quem são, tá? Eu não lembro mais. Mas eu lembro a primeira pessoa que agendou comigo depois dessa oração que eu fiz. Ela tem um nome que eu não vou revelar para vocês, mas é uma pessoa que, se ela ouvir esse vídeo, ela vai reconhecer e vai identificar que é ela. Ela chegou para mim grávida de 8 meses e disse para mim assim: Tati, eu imaginei a gravidez, eu planejei tudo, eu organizei tudo, pus no papel, eu vou engravidar em tal mês, eu vou ter bebê em tal tempo, a minha criança vai ficar em tal lugar, eu vou continuar com os meus 2 concursos, cada concurso dela era de 6 horas. Então a criança dela ia ter que ficar 12 horas num lugar que não era com ela. E foi dando o final da gestação e ela começou a duvidar que ela ia conseguir deixar a criança ficar 12 horas em um lugar por conta do trabalho dela. Ela amava o que ela fazia. E ama ainda, né? E ela falou assim: eu estou em choque porque uma criança que ainda não nasceu, que é meu filho, já está fazendo eu fazer decisões importantes e eu não estou conseguindo decidir. Resumindo, ela já sabia o que ela queria e os florais só ajudaram a confirmar o que ela buscava. Que era eu dizer para ela: sai, mas eu não falei para ela. Eu dei florais para favorecerem essa decisão dela.
E ela deixou um dos concursos e ela trabalha 6 horas. Talvez ela tenha mudado para trabalhar 12 e folgar um dia e meio, eu não sei, porque ela é da saúde. Talvez ela tenha feito isso, depois de um tempo eu não acompanhei mais. Mas ela deixou um concurso e ficou apenas com um. E depois ela teve uma outra criança. E ela cuida dessas crianças, ela faz os exercícios físicos dela, ela trabalha, ela é uma mãe presente, né? Então essa foi a primeira mãe que eu acredito que eu ajudei. Talvez eu tenha ajudado outras antes disso, mas essa foi a primeira depois dessa oração que eu fiz. Então eu comecei a pedir para Deus me mandar pessoas que quisessem o conhecimento que eu já tinha, para fazer sentido para a vida delas e elas tomarem decisões importantes na vida delas também, né? Deixa eu ver quem está presente aqui comigo. Me conta aqui, como está para vocês ouvirem o que eu tô falando aqui? O que dificulta a nossa vida na questão da decisão? Medos, culpas, medo de decepcionar, necessidade de ser aprovada, padrões familiares que têm uma tendência a se repetir ou compensar. O que as pessoas esperam de mim? E se eu escolher errado? Se você sentir que é seu, põe o pé. Certeza que o chão vem. Ele vem de uma maneira que você não consegue mensurar. E isso futuramente vai fazer um sentido tão grande na sua vida que você vai falar, nossa, ainda bem que eu dei esse passo. Porque agora favoreceu uma outra parte da minha vida. Assim como foi na minha maternidade, tá? Quando a gente não decide, não tem como mudar nada. Se aquele dia que eu atendi aquelas 4 pessoas se sentindo vítimas, eu não tivesse decidido que eu não queria mais se fosse daquele jeito, eu continuaria atendendo pessoas daquele jeito. Então a minha decisão de falar, olha, eu não quero mais assim, se for assim eu não quero mais, foi importante. Porque aí eu mudo dentro de mim o que eu quero que venha para eu atender. Eu não tinha percebido que eu estava atendendo tantas pessoas assim. Até que passei a entender essas questões e falei, opa, agora eu quero diferente. O que você quer diferente na sua vida? Me conta. Bem-vinda, Fernanda. O que você quer de diferente na sua vida em que você tem feito a mesma coisa e é impossível que fique diferente? Eu vou ter que espirrar. Não foi. Como eu disse antes, Fernanda, há pouco, eu tava resfriada e mesmo assim eu quis vir fazer a live, tá? Porque eu decidi que eu ia falar sobre esse assunto e eu ia fazer e ok, estou aqui. Então eu senti, eu decidi e fui lá e fiz, né? Você consegue sentir, Rose? Shirley, você sente o que você precisa fazer? Às vezes a gente não sente resposta do que a gente decidiu agora, mas daqui a pouco chegam as respostas. E aí você vai falar, nossa, foi por isso que eu decidi assim. Foi por isso que o caminho mudou. Qual decisão na sua vida que reverberou muito para melhor do que você imaginou? Me conta.
Já disse pra vocês, né, da questão da decisão visceral. Pra mim, a decisão ela tem que mexer dentro de mim. Se não mexeu comigo, nem faz sentido. Ouvir sobre isso, ouvir a verdade. Nós precisamos ouvir. Uma outra maneira que eu faço para tomar decisões é de, na hora de dormir, eu fazer a pergunta. Esse é um jeito. Eu faço a pergunta e vou dormir com a pergunta e eu posso acordar com a resposta. Ou eu converso com Deus também na hora de dormir e peço para Ele me mostrar a resposta em sonho. E o sonho vem. Conta aí que a doença da sua mãe, você não ficou no vitimismo. Você tomou a decisão de se curar. Sim. A minha mãe adoeceu. E aqui tem uma decisão. Tem duas decisões aqui que eu vou contar pra vocês. Que chega a ser sistêmica, tá? Eu cresci ouvindo a minha avó dizendo: se Deus é por mim, eu hei de indo e cair morta. Porque ninguém vai me dar um banho quando eu morrer. Vou baixar um pouquinho o comentário aqui pra eu não ver, pra eu conseguir contar a história sem ficar curiosa, tá? Ninguém... vou começar a contar a história de novo. A minha avó dizia: quando eu morrer, eu peço pra Deus todos os dias que eu quero ir indo e cair morta. E a minha mãe dizia assim: mãe, para de falar isso. A gente não manda em Deus. Pois se Deus é por mim, Deus há de me ouvir e fazer que eu vá indo e caia morta. Porque eu não quero ninguém me lavando, ninguém me dando banho, não quero ser cuidada por ninguém. Aos 75 anos e alguns meses, ela nasceu em fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto. 75 anos e 6 meses, a minha avó... Eu fui buscar minha avó no sítio aquele dia com um motorista da empresa que eles cuidavam do sítio. E na hora de entrar no carro, eu falei pra ela: avó, o maninho tá doente. Eu nem lembro mais o que meu irmão tinha. Ela falou: Vicente, então eu vou pra lá pra cuidar do João Paulo. E ela foi. E ela deu tchau pra ele e não disse o dia que vinha. Sabe os sinais? E naquele dia mesmo, era a época da campanha da fraternidade. Para quem conhece, ou para quem já ouviu falar, ou para quem já foi católico, estava tendo a campanha da fraternidade. E eu e minha mãe, antes da missa, antes de eu trabalhava às 10. Eu fui no sítio umas 6 e pouco da manhã, chegamos umas 7 e pouco, tomei banho, me arrumei e fui pra missa, que era das 9 às 10. E o meu entrava no trabalho às 10. E a minha avó ficou em casa descascando e picando chuchu pro almoço e cuidando do meu irmão. E veio a notícia que a minha avó tinha ido pro hospital. E a minha avó já foi pro hospital morta. Morreu. E foi exatamente como ela pediu. Eu hei de ir indo e cair morta. E foi assim. Então cuida com o que você fala, porque o que você fala, você profere. A palavra tem muito poder. E a minha mãe cresceu não, depois que ela passou no concurso, foi ser professora, ela dizia assim: eu nunca vou aposentar, eu vou morrer antes. Mas eu não dava muito ouvido, mas um dia eu falei pra ela: mãe, por que você fala assim? Porque eu sei, filha, a mãe vai morrer antes.
ela decidiu que ela não aposentaria, que ela morreria antes. E ela morreu aos 52 anos e 12 dias. Então ela decidiu que morreria antes de aposentar. 7 meses depois desse 22 de junho que a minha mãe faleceu, eu diagnostiquei câncer. E eu decidi que eu viveria. E aqui tem uma coisa interessante. Do lado da família do meu avô paraguaio, meu avô Vicente, todo mundo vive quase 100. O meu avô ia fazer 101 em janeiro e ele faleceu em outubro. Dia 5 de outubro de 2018 ele faleceu. Aí, quando eu tive o meu diagnóstico, eu decidi viver. E como eu sabia que eu viveria em torno de 90 anos, eu falei, tá bom, Deus, não precisa mais os 90. Pode ser 75. E aí, por que eu fiz essa barganha, né? Eu adoeci, mas eu agora não queria mais viver os 90. Tá bom, 75. Eu falei pra ele, olha, Deus, eu quero viver 75 anos, tá bom? Ok. Passa um tempo, eu me curei, graças a Deus. E esse caminho da doença me trouxe para o caminho das terapias, me trouxe para esse chamado para cuidar de pessoas, para ensinar pessoas a cuidarem de pessoas, para ensinar, para as mentorias, para o meu próprio caminho de cura, para o caminho da maternidade. Eu falei, tá bom então, Deus, me deixa 75 anos, lembra? Quando eu me curei, eu falei, tá bom, Deus, agora vamos atualizar? Tá bom, 85 anos. Então eu decidi que eu vou viver 85 anos com saúde. E na semana passada eu decidi uma outra coisa, que fazia bastante tempo, a Suzy tá aqui, ela sabe disso, que eu protelava o início da atividade física, musculação mesmo. Eu gosto de dança, eu gosto de caminhada, mas eu não gostava, eu gosto de yoga, mas eu não gostava de musculação. E na semana passada eu comecei. E aí a professora lá da academia perguntou, qual o seu objetivo? Eu falei, o meu objetivo é chegar aos 85 anos com saúde. Então essa é a minha decisão, viver até os 85 anos com saúde. Então eu atualizei mais uma vez. E eu estou nesse caminho e eu convido você que queira conhecer mais sobre o meu trabalho, que queira fazer um curso comigo, uma mentoria individual comigo, fale comigo. Vamos conversar e vamos planejar algo especial para você, justamente para o que você precisa. Porque é muito importante uma coisa. A pessoa só é capaz de ajudar uma pessoa quando ela já passou por esse lugar. Nos meus 48 anos, eu sinto dizer para vocês que eu já vivi muitas questões. E graças a Deus, eu sempre escolhi sair de cada uma delas. E sempre saindo mais forte, mais leve e sentindo melhor, tá? É isso que eu tinha para vocês hoje. Vou ler aqui o que vocês escreveram lá embaixo. Por último, Vanessa, gratidão, Tatiana, necessário falar sobre isso, ouvir sobre isso, ouvir a verdade. A doença da minha mãe, ok. Tatiana, fala isso, como alinhar isso e as práticas. Tá ruim aí na internet. Oi, dona Tina, você já chegou? Então, como eu faço isso? Eu faço isso nos acompanhamentos terapêuticos individuais, tá, Vanessa? Ou nos cursos e mentorias em grupo que eu ofereço também, tá bom? Era isso que eu tinha pra vocês.
Então, convido vocês para compartilharem essa live, levar para mais pessoas, começarem a conectar com o seu sentir. Uma recomendação de ouro: exclua creme dental com flúor de casa, tenha bom filtro de água, invista na saúde de verdade. Plano de saúde não deveria chamar plano de saúde, deveria ser chamado de plano de doença, porque é para quando a gente está doente que nós vamos no plano de saúde, né? Fazer exame não protege a sua saúde. Cuidar da sua saúde é cuidar da sua emoção, cuidar do seu corpo físico, dormir bem, cuidar da sua família, se alimentar de maneira saudável. O que mais? O que mais que vocês recomendam aqui? Tem mais. Florais e eu e na minha vida, não sei nem o que seria da minha vida se não fossem eles, né? Façam terapia, façam acompanhamento terapêutico, direcione o acompanhamento terapêutico de vocês para algo que realmente vai ser libertador para vocês. É isso que eu tinha para vocês hoje. Hoje nós fomos um pouquinho mais rápidos. Um super beijo para vocês. Fechando.